Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de poder compartilhar com os amados irmãos uma porção da palavra do Senhor. Sempre procuramos trazer uma palavra para refletirmos a respeito da nossa vida, da vida e do nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que mais uma vez o Senhor venha, através do seu santo e poderoso, maravilhoso Espírito, o Espírito Santo de Deus, possa fazer a boa obra na minha e na sua vida nesta noite. Que a sua presença tenha toda a liberdade para se manifestar e o nome dele unicamente seja glorificado. Amém? Eu represento a Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio e somos muito gratos a Deus por poder ter a companhia dos amados irmãos, tanto agora quanto depois. Então, se vocês puderem, assim quiserem, desejarem, depois entrem, se inscrevam no canal, dê o seu like. Daqui a pouco também esta mensagem estará no YouTube. Você pode se inscrever no canal, você pode participar, fazer o seu comentário, e você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então, hoje Deus está nos levando para meditarmos na carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Então, nós vamos ler alguns versículos que estão na palavra do Senhor, na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Os homens, as mulheres, amarão mais a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos e desrespeitosos a pai e a mãe, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém? Então, acabamos de ler 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo número 4. Refere-se à situação da humanidade nos últimos dias. O apóstolo Paulo está declarando aqui que nos últimos dias, viver em sociedade não seria nada fácil. E nós estamos verificando que é um sinal de que nós estamos nos últimos dias por conta de estarmos vivenciando dias difíceis, dias terríveis. Então, viver em sociedade não tem sido, não está fácil.
A cada dia que passa, nós vamos enfrentando mais e mais dificuldades nas relações sociais, na sociabilidade, na convivência, na urbanidade. Mesmo que nós sejamos obrigados a reconhecer que a ciência, de um modo geral, tem até nos surpreendido, porque há uma evolução muito grande. Então, a ciência tem se multiplicado de uma forma tremenda, fantástica, né? Então, nós estamos vivenciando esses tempos. Só que não há a contrapartida com relação a uma melhora, a uma evolução melhor nas relações sociais, nas relações dos seres humanos vivendo em sociedade. Nós somos testemunhas que, através dos tempos, sempre houve a prática da barbárie, sempre houve a prática da tentativa de conquista, escravidão, exploração e tantas coisas que as sociedades, de uma certa forma, fazia com que um povo mais belicoso, né, agredisse o outro. E nós somos testemunhas de que ao longo da história, muitos povos simplesmente foram dizimados e desapareceram, não deixaram nenhuma descendência sobre a face da terra, ou seja, foram completamente exterminados. Por quem? Por furacão? Foram exterminados pelo vulcão? Foram exterminados pelo leão? Foram exterminados por alguma doença? Não. Foram exterminados por outros seres humanos. Outros seres humanos. Então, o ser humano parece que tem no outro ser humano o seu maior inimigo. O seu maior inimigo. E quando isso acontece, a sociedade, ou a vivência e a convivência em sociedade, vai se tornando cada vez mais difícil. Mesmo nas sociedades mais, vamos dizer, evoluídas, mais instruídas, mais educadas, nós vamos vendo essa deteriorização, né, das relações de natureza humana. Uns dizem que a sociologia, né, exprime, conceitua que o ser humano, o homem e a mulher, é produto, quer dizer, é resultado do meio em que eles vivem. Outros dizem que o ser humano produz o meio em que vive. E fica nessa briguinha. Mas eu acho que em cada momento ou em cada situação, um contribui para o outro. O meio em que vivemos contribui para que sejamos de uma certa forma. Em outros momentos, por eu ser assim,
por eu ser dessa forma, por eu ser dessa maneira, eu crio, eu constituo, eu materializo o meio que estou vivendo. A verdade é que nós estamos vendo a sociedade, de um modo geral, né, evoluindo em umas determinadas áreas e fracassando tremendamente em outras áreas. Ou seja, principalmente na relação de um ser humano para com o outro ser humano. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, né, ele colocou lá: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Ora, se eu não quero fazer um mal para mim, se eu não quero fazer nada que possa prejudicar a minha própria vida, então, automaticamente, o segundo mandamento, amarás o teu próximo, quer dizer, aquela pessoa que está próxima, o outro ser humano, o que faz parte da minha sociedade, o que faz parte do mundo, né, dos humanos. Eu não vou querer mal para nenhum outro ser humano. Então, a Bíblia está falando, né, que a respeito de um momento, né, em que nós possamos constatar se estamos nos últimos tempos da humanidade ou não. Então, nos últimos tempos, né, quando Jesus vai voltar, como ele prometeu, ele diz: eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Ele prometeu que ia voltar. E ele vai cumprir essa promessa. E nós temos a humanidade dos últimos tempos, né, mais próximo da vinda de Jesus, com as características humanas próprias desse tempo, dessa época. Então, quando Paulo vai e dá as características do homem e da mulher, né, desses últimos tempos, nós temos como fazer uma aferição. Nós temos como fazer uma verificação. Então a gente olha o mundo todo em nosso redor, a sociedade em nosso redor, a sociedade que nós estamos inseridos. Então, a sociedade tem elos mais próximos e mais abrangentes, mais abertos, mais fechados e mais abertos. Então, por exemplo, a sociedade começa, vamos dizer assim, uma sociedade familiar, é dentro da sua casa. Está ali você, sua esposa, seu marido, os filhos e tal, né? Está ali. Depois, ela abrange um pouquinho mais, vai para a sua parentela, para os seus parentes. Então, é o seu pai, a sua mãe, a sua sogra, é o seu primo, é o seu sobrinho, fazem parte lá e tal. Depois, vai para uma sociedade maior, é para os seus amigos, é para o bairro, depois é para a cidade, depois é para o país, depois é para o mundo. Assim vivem as sociedades, de mais abrangente para menos abrangente. Né? Então, nós podemos hoje verificar se, com relação ao posicionamento do homem e da mulher e as suas características de acordo com a sociedade que nós vivemos hoje, nós temos condições de aferir, de conferir
se estamos verdadeiramente vivendo, a humanidade está com seus dias contados. Nós temos essa condição. Por quê? Nós veríamos se o ser humano está progredindo ou se o ser humano está regredindo. Se o ser humano está evoluindo ou se o ser humano está involuindo. Involuir. Então, evoluir, crescer. Involuir é diminuir. É diminuir. Então, olha as características que nós lemos, né? Sobre o homem e a mulher. Amarão a si mesmos, serão mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos à paz, ingratos, ímpios, quer dizer, sem amor fraternal, ímpios, com apenas o cumprimento dos seus desejos, né? Sem qualquer vinculação espiritual, né? Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, essa é a posição que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás, praticamente 2000 anos atrás, ele escreveu. Tá bom? Há quase 2000 anos atrás, ele escreveu que nos últimos dias, né, da humanidade, os seres humanos seriam desta forma. E nós estamos vendo que isto já está começando a acontecer. Já está começando a acontecer. Né? Por quê? Porque a constatação é que o ser humano continua, em muitas das vezes, em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, considerando o outro ser humano como seu inimigo. Seu inimigo. Então, ao invés de evoluirmos, né? Evoluirmos para a diplomacia, para as conversas, para as soluções, para o enfrentamento dos interesses, né? E chegarmos sempre a um acordo, a uma concordância, né? Nós continuamos vendo, apesar de toda a evolução cultural, todo o processo educacional que existe em praticamente todos os países do mundo, nós estamos vendo o homem, né, a mulher, se matando, se autodestruindo. E é guerra para lá, e é guerra para cá, e é guerra para lá, é guerra para cá, e não para. E não para. Porque os interesses pessoais e todas essas coisas, que não é o nosso caso discutir quem está ou quem não está com a razão. O nosso caso não é esse aqui, né? O fórum não é esse. Mas apenas alertar, despertar, refletir para esse momento que nós estamos vivendo. Outubro de 2023. O homem, apesar de toda, né, a sua capacidade, a sua evolução tecnológica, né, quem diria, né, quem podia esperar, que sempre vivenciamos, né, a tecnologia vinculada aos Estados Unidos, à Rússia, né? Agora, há poucos dias atrás, a Índia mandou um foguete que pousou do outro lado da Lua.
que até hoje ninguém mandou, a Índia. Né? Você vê que a evolução industrial, a evolução tecnológica. Né? Mas, mesmo assim, numa sociedade que progride, né, nessa área das ciências tão tremendamente, né, é uma sociedade que continua se matando, se autodestruindo. Milhões de pessoas morrem todos os dias, todos os meses, todos os anos, pelas coisas mais tremendas e mais terríveis causadas pelo outro ser humano, pelo seu semelhante. Né? Então, que progresso é esse? Né? Que sociedade é essa? Né? Que nós estamos vivendo. Né? Estamos voltando aos tempos terríveis, né? Dos bárbaros, das guerras, né? Dos conflitos, das posses, da submissão, da escravidão e tantas outras coisas, né? Que nós constatamos e estamos vivenciando nos dias de hoje, que, de uma forma geral, pelo que as pessoas poderiam estar entendendo, né, não deveria existir mais. Mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, né, quando você lê, medita, você vai ver que tudo está na palavra do Senhor. Né? Então, nos últimos dias, teremos dias difíceis, teremos dias terríveis. Os pais matarão seus filhos. Os filhos matarão seus pais. E nós estamos vendo isso agora. Mas não só de uma forma isolada. Nós estamos vendo isso cada vez se multiplicar mais. Cada vez. Por coisas banais. Por discussões, por falta de entendimento, por frivolidades. Filhos matando seus pais e pais matando seus filhos. Está aqui na palavra. Que nos últimos dias essas coisas aconteceriam. E está acontecendo. Né? Então, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, né, nação se levantaria contra nação. Então, as guerras hoje deveriam ser inadmissíveis. Por conta da própria civilização, da civilidade do ser humano. Mas não é o que acontece. Então aqui estão as características que nós estamos vendo nos seres humanos. E esses seres humanos com essas características, aqui que estão aqui, está se multiplicando. Não é mais um caso isolado. Não é mais um caso que eu conheço uma pessoa que é assim. Eu vi outro dia no jornal, não sei o que, naquele país. Não, nós estamos vendo isso aqui em tudo cada lugar, em tudo aqui. Nós estamos vendo, né? Homens e mulheres que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. Né? E aí, então, nós perguntamos por que essa situação? Por que chegou e por que chega a esse ponto? Por quê?
que está aqui no versículo 5. Aqui. Aqui, ó. Homens e mulheres traidoras, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, o ser humano, ele está se tornando, né, sem até mesmo perceber, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Blasfemos. Né? Colocando Deus, né, para fora da sua vida, da sua existência. E isso é o maior perigo que o ser humano constrói para a sua vida. Ou seja, fazer a sua formação humana sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus. Algum tempo atrás, né, alguém disse que a religião é o ópio do povo. É o ópio. Ópio é droga. E eu diria que a religião é o remédio. É o remédio do povo. E esses que disseram que a religião é o ópio do povo, disseram isso porque a religião vem confortar, vem consolar os explorados dos exploradores. Então, o mais forte oprime o mais fraco. O mais forte oprime o mais fraco. E a religião, então, vem para amenizar esse mais fraco. Então, eles quiseram dizer que, se não houver quem oprima, não há oprimido. Se não houver quem explore, não há explorado. Significa, então, que não precisa de religião. Ou seja, não precisa de Deus. Essa é a ideia de alguns. Mas, na verdade, as coisas não podem ser direcionadas apenas através da materialidade, através do senso e da consciência humana. Por quê? Porque se fosse assim, se eu não ficar doente, não preciso de médico. Então, se não tiver doença, não tem medicina. É assim? Então, se não existir doença, não precisa de médico. Então, não teria essa carreira de médico. Né? Se eu não fico doente, eu não preciso tomar remédio. Então não existiria farmácia, não existiria farmacêutico. O problema não está vinculado na consciência, nem nos poderes maiores de um ou de outro. Não. O problema não é humano. Esta que é a dificuldade para se entender a situação que nós vivemos e que estamos vivendo hoje e que vamos viver amanhã. Não se pode estabelecer uma verdade, não se pode estabelecer uma filosofia apenas na verificação humana. Não. Por quê? Porque o problema do ser humano, o problema do ser humano é que o ser humano, ele está inserido entre o bem e o mal. O bem e o mal. E a tendência natural do ser humano é se inclinar para o mal. Então, o ser humano faz o mal
com muita facilidade e faz o bem com muita dificuldade. Então, para fazer o mal, né, ele não precisa de ajuda. Mas para fazer o bem, ele precisa. Ele precisa. Ele precisa de Deus. Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, né, é claro que a educação ajuda, é claro que a instrução melhora, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Outro dia eu vi um homem aí graduado, aí, cheio de anéis, cheio de não sei o que e tal, e batendo. Não é por aí. Não é por aí. Quando você vê alguém dando ordem para atacar, para fazer isso, para mandar bomba, para não sei o quê, sabe quem mandou? É 3, é 4 estrelas. Estudou, não sei quanto, tirou 10 em todas as matérias, né? É conceituadíssimo, e, no entanto, né, a gente vê as coisas acontecendo por aí. Então, o problema do ser humano é o bem e o mal. É o bem e o mal. E o bem e o mal, ele é transcendental, ou seja, ele está além da capacitação humana de entender que o bem e o mal, eles não são apenas um ativo, não são apenas um pensamento, não são apenas uma situação, uma circunstância que se vivencia apenas no normal do ser humano, na sua capacidade de pensar. Não. O bem e o mal, eles são coisas transcendentais, ou seja, que estão além da nossa capacidade de entender. Então, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo perfeito. Deus criou o bem. Deus criou o bem. E o ser humano permitiu que o mal entrasse. Que o mal entrasse. Então, quando o primeiro casal, quando Adão e Eva pecaram, eles permitiram que o mal entrasse. E a partir dali, então, o coração, né? O coração, ele é enganoso, ele é inclinado para fazer o mal. Então, esse é o problema do ser humano. E esse problema, ele só é amenizado, ele só pode voltar a ser recomposto a esse início quando o ser humano entrega a sua vida a Deus. Quando ele se submete a Deus. Quando ele aceita ser dirigido por Deus. Então Deus trabalha no seu interior. Deus trabalha na sua alma. Deus, mesmo que o coração produza os maus pensamentos, o homem e a mulher que se submetem a Deus, que são amigos de Deus, eles têm todas as condições de bloquear, de alterar e até mesmo de extinguir esses maus pensamentos que normalmente são direcionados a si mesmo para se auto-prejudicar ou ao seu próximo. Ou ao seu próximo. Então veja, uma pessoa, né, que segue o Evangelho, você pode ver. Uma pessoa que verdadeiramente segue o Evangelho, que aceitou a Jesus, que tem Jesus na sua vida, ele é um bom cidadão. Ele é uma boa cidadã. Por quê?
porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, aguardando uma promessa. Então, você olha que, apesar de todas as circunstâncias, né, esse homem e essa mulher que se tornam amigos de Deus, eles não têm essas características. Não tem. Não tem. Mesmo que alguma delas tente aflorar. Mesmo que alguma delas tente manipular a sua vida. Mas eles têm todas as condições de pedir, rogar, clamar, buscar, invocar a Jesus para que esses pensamentos, esses sentimentos não dirijam a sua vida. Não dirijam a sua vida. Então, o ser humano, ele não tem a ideia, ainda não tem a ideia, mas vai ter, do que ele é capaz de fazer sem Deus. Nós estamos vendo o que o ser humano é capaz de fazer sem Deus. E, infelizmente, ainda nós estamos vendo um pouco. Mas vamos ver mais. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que vivem a palavra, não se surpreenderão. Não se surpreenderão. Porque o mal está progredindo. O mal está avançando. O mal está dominando. O mal está se alastrando. E todas as vezes que isso vai acontecendo, em toda a sociedade, ao nosso redor e mais distante, nós vamos vendo as atrocidades, a capacidade do ser humano ser usado para fazer o mal a outro ser humano. Então, a resposta para esse grande problema é Deus. Deus pode e quer transformar a vida do ser humano. Deus quer transformar. Quando nós vemos o exemplo de muitos que viviam dessa maneira como está aqui, assassinos, bandidos, malfeitores e tantas coisas terríveis que vivenciaram, mas quando tiveram um encontro real com Cristo, quando entregaram a sua vida verdadeiramente ao Senhor, eles mudaram completamente as suas vidas. Hoje são cidadãos da maior e melhor categoria que possa você assim determinar. São pessoas maravilhosas que têm e dão uma contribuição extraordinária para a sociedade, né? Tem um passado, sim, mas eram dominados pelo mal. Agora entregaram a sua vida para o único que só quer fazer o bem para mim e para você, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus nos alerte, que Deus nos livre, que Deus nos guarde e que Deus nos dê a visão para cada dia perceber que
a humanidade sem Deus caminha a passos largos para um grande abismo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que Deus levante homens e mulheres como verdadeiros atalaias para proclamar a palavra do Senhor e trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de alívio, uma palavra de mudança, para que o ser humano possa compreender que evoluir em todos os aspectos, mais do que nunca, não pode acontecer sem a presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero agradecer aos irmãos, né, que estão participando, tá bom? Estamos aqui com o óleo da unção, né? Estou ungindo aqui a minha testa como um ato de fé, né? Estou ungindo a sua testa, tá bom? Estenda assim a sua mão para a minha e vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque temos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é bússola, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Pela tua palavra, Senhor, nós podemos entender o que está acontecendo no mundo ontem, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Tudo está na tua palavra, porque a tua palavra, ela não é antiga nem atual. A tua palavra é eterna. Então, Senhor, muito, muito, muito obrigado, porque tu tens preparado o teu povo para entender os dias que se chamam hoje e possamos vivê-lo da melhor forma possível, ou seja, com a presença de Deus no nosso coração. Livra-nos do homem mau, livra-nos da mulher má e coloca, Senhor, na nossa vida aquele e aquela que estão dispostos a colaborar para que tenhamos uma vida melhor, uma vida abençoada e que em tudo o teu nome seja glorificado. Vem, salva, Senhor, passa tuas mãos para curar, operar um grande milagre, Senhor, na vida dos teus filhos, para que eles creiam, para que eles despertem a sua fé. Ah, Senhor, liberta agora, Senhor, de toda dúvida, Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos teus filhos esteja em cativeiro, Senhor, mas quebra as correntes, desfaz as amarras. Ah, Senhor, que a tua presença possa prevalecer na vida de cada um dos teus filhos. E se eles tiverem que fazer uma escolha, que eles escolham a ti. A ti. Porque verdadeiramente tu és o amigo melhor, tu és a companhia melhor, tu és tudo o que nós necessitamos para ter uma vida melhor e abençoada. Fica conosco, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, queremos agradecer, né, a sua presença aqui, né, através dessa live e pedir a você, né, que você dê o seu like, que você compartilhe, né, que você passe. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube. Entre lá, se inscreva no canal, para que essa porta continue aberta, né, para que possamos pregar a palavra do Senhor e o nome dele, somente o nome dele, seja glorificado. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos na igreja, né,
um grande culto de oração, orando pelos enfermos, pelos problemas, ungindo com óleo, como diz a santa palavra do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor. E até terça-feira, se Deus assim nos permitir.